Meu nome é Semi, ou Samuel Rodrigues. Eu sou americano, mas eu estou morando no Brasil já tem uns 5 anos. Agora vai fazer 5 anos agora, acho que em um mês. E eu estava no Japão recentemente, agora também, que foi em janeiro. Mas depois eu falo um pouco mais, mas vamos orar um pouquinho. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor Santo, de estar junto na tua presença, Senhor Santo, e também buscando algo maior, Senhor Santo, daquilo que a gente tem vivido até agora, Senhor. Sabemos que a tua presença está presente aí no Japão, mas também que está presente aqui no Brasil, Deus. Clamamos agora para que o Senhor venha nos falando, cada um, Senhor Santo, no nosso coração. Te agradecemos agora nesse momento, Senhor Santo, por uma nova porção de unção, Senhor. Eu oro e declaro, Senhor Santo, por uma nova porção de unção, Senhor Santo. Um novo nível de fé, Senhor. Fala na tua palavra que a gente vai de glória em glória. Então, eu acredito, Senhor Santo, que hoje o Senhor marcou essa reunião, Senhor Santo. Não sou para ouvir uma pessoa falar, mas o Senhor marcou essa reunião, Senhor Santo, para a gente ir de glória em glória, para um outro nível, Senhor Santo, de autoridade, de entendimento do teu reino, Senhor Santo. Então, convidamos agora a tua presença aqui nessa ligação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, galera. É um prazer estar aqui. E é isso que eu falei, que eu sou americano, mas eu moro no Brasil já tem 5 anos. Eu faço parte do Dunamis já tem uns 7 anos que eu estou trabalhando junto com eles, alcançando pessoas de vários lugares do mundo. E tem uns 4 anos, acho que 4 anos que eu estou na liderança do Dunamis e uns 3 anos que eu estou liderando uma escola que se chama Dunamis Greenhouse Brasil, e também temos da Europa também. Mas é isso, então é um prazer estar junto com vocês, mas quero compartilhar umas histórias com vocês e a gente vai entrar na palavra também. Então, enfim, eu estou muito animado, porque eu acredito naquilo que Deus está fazendo no Japão. Eu acredito naquilo que Ele tá realmente levantando pessoas novas para ser realmente esses líderes do reino de Deus na nação. Eu sempre, na verdade, quando eu era pequenininho, é muito engraçado, porque eu sempre quis ir para o Japão, sempre quis aprender japonês, não falo japonês, mas era pequenininho, mas era um desejo muito forte no meu coração. Eu lembro que eu tinha uns 6 anos, eu fui para a biblioteca com meu pai, eu falei, pai, vamos comprar, tipo, algo para eu aprender japonês. A gente comprou uns áudios e tal, e a gente eu ouvi com 6 anos de idade, obviamente não lembro nada que eu aprendi, mas quando eu estava morando no Brasil, quando eu comecei a morar aqui em 2019, o Senhor colocou a Ásia no meu coração. Eu lembro um dia eu estava muito confuso, porque eu falei, Deus, você me chamou para o Brasil e agora estou queimando pela Ásia, agora estou queimando pela Europa, agora estou queimando por tantas coisas. Falei, cara, como que pode ser tantas coisas assim? Aí eu comecei a falar com Deus, eu tive uma reunião de negócio com Deus, eu falo, porque eu falei, eu estava no meu quarto, sentado, e de repente eu estava muito confuso do meu chamado. Aí eu chamei a presença de Deus, falei, Deus, eu preciso de uma reunião com o Senhor. Eu senti muito forte, tipo, a presença de Deus entrando naquele quarto, bem palpável, tangível, e do nada ele faz uma pergunta: o que você quer? Eu falei, eu quero tudo. Isso foi a minha resposta, quase imediata. E aí ele falou, tá bom. E ele começou pouco a pouco confirmar as palavras da Ásia, as palavras da Europa, as palavras de outros lugares. E eu lembro que eu estava na conferência do Dunamis esse ano. Naquele ano, né, no caso 2019, eu estava adorando a Deus sozinho, e aí do nada veio um cara que eu não conheço, nem abri meu olho para ver quem foi, mas foi um cara que me entregou uma palavra, ninguém sabia de nada. Ele falou, você tem um chamado para a Ásia, não sei o que e tal, e ele começou a falar, pá, 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 pá.
Aí eu comecei a chorar, falei, caraca, Deus está confirmando, Deus está confirmando. Resumindo, tem uma longa história de como eu comecei a me conectar mais com a Ásia. Eu já fui para a Coreia quatro vezes já para a Coreia. Eu estou indo pela quinta vez agora em agosto. E eu fui para o Japão finalmente pela primeira vez. E nesse caminho profético para chegar até o Japão, eu fui para, como eu falei, para a Coreia uns 3, 4 vezes. E a gente viu, cara, a mão de Deus na Coreia de uma forma muito forte. A gente fez várias reuniões com 500 pessoas, um Greenhouse Experience. E, cara, a gente viu num culto ano passado, na verdade, lá na Coreia, a gente viu 48 curas num culto. Que, tipo, pra gente no Brasil, pelo menos aqui também no Dunamis, tipo, ok, muito bom. Mas para eles foi tipo, a galera coreana lá, eles estavam tipo, nossa, que culto de cura. Tipo, para eles foi um culto de cura, sabe? Eles começaram a chamar o culto de cura. E pra gente, tipo, no Brasil e no Dono, tipo, ok, glórias a Deus. Mas a gente começou a ver, tipo, coisas muito bizarras na Coreia. Deus começou a abrir muitas portas lá pra gente. Eu lembro, a gente estava numa cidade chamada Busan, e a gente fez um evento de uns 300 e poucas pessoas. E isso é muito bom, mesmo para a Coreia, sendo um país tipo mais nem diria mais aberto, né? Porque não sei, porque tem uma diferença entre a cultura coreana e japonesa no sentido de estar aberto, mas eu diria que tem mais cristãos, né? Mas mesmo assim é porque, né, o cristianismo na Coreia está caindo muito na nova geração, sabe? Então, ter um evento assim com tantas pessoas, mas aí eu lembro que as pessoas me falaram, a galera coreana, eles não vão, tipo, especialmente os jovens, eles não vão levantar a mão, eles não vão pular, não vão, você quer, vai ser muito difícil, sabe? E eu falei, amém, mas, tipo, a gente carrega uma cultura muito mais forte que a cultura da onde a gente está. Então, a cultura do reino é mais forte que a cultura do Japão. A cultura do reino é mais forte que a cultura da Coreia, que os Estados Unidos, que do Brasil. Então a gente tem que começar, e é isso que eu quero falar daqui a pouco, sobre a cultura do reino de Deus, da onde que a gente for, mas aí eu falei, tá bom, então Deus, você tem uma cultura e o Senhor vai trazer essa cultura aqui. Obviamente a gente não vai ser negligente, também não ser tipo ignorante da cultura. Tipo, obviamente você precisa encontrar a pessoa na cultura, mas você precisa entender o quão forte e quão poderoso é a cultura do reino. Então a gente estava lá e eram os primeiros 10 minutos da pregação, estava falando em inglês, aí o cara estava traduzindo para o coreano, e do nada, cara, o Espírito Santo veio assim, tipo, eu comecei a chamar a galera na frente, os primeiros 10 minutos do culto, para se arrepender por falta de perdão, por coisas que eles fizeram contra os pais, não sei o que, ou perdão que eles precisavam liberar para os pais, não sei o que e tal. Cara, de repente veio um cara, e aí depois tinha uma multidão de pessoas lá na frente, quase todo mundo, uns 200 e poucas pessoas, quase todos os 300 lá na frente, de joelhos, chorando. Shuyo! Talvez vocês já viram como os coreanos oram. Shuyo! E a gente tava lá, eu tava lá também no palco. Shuyo! E houve um mover de arrependimento muito forte. A galera chorando muito forte. A presença de Deus muito forte. E eu lembro naquele momento, daquilo que eles tinham me falado, tipo, galera, aqui... Porque não é... Você não vai se mover conforme a tua volta, conforme a cultura da tua volta. A gente precisa nos mover conforme da palavra do Senhor, conforme o Espírito Santo nos guia e conforme da cultura do reino. Então, naquele momento, a gente viu vários jovens coreanos se arrependendo de uma forma muito forte, velho. A gente estava lá na frente, cara, eu estava chorando, pessoas estavam chorando, chamei o time, vamos orar pelas pessoas. Aí depois houve mais uma onda de presença de Deus e a gente começou a orar
pelo batismo do Espírito Santo e por fogo. Cara, naquela noite eu vi vários coreanos caindo no chão, e não é sobre cair na presença de Deus, porque você já viu provavelmente várias pessoas caindo na presença de Deus, o cara levanta, o cara é a mesma pessoa, velho, o cara não é assim transformado, mas era muito forte também lá, porque cara, vocês conhecem talvez um pouco a cultura coreana. Os caras são muito sinceros, velho. Tipo, eles não vão cair se não for realmente o Espírito Santo. Então, o cara não vai estar lá para você, tipo, eu vou cair porque o homem de Deus está colocando a mão em mim. Tipo, não. O cara vai cair porque ele sentiu alguma coisa e realmente ele tá caindo. Então, a gente começou a ver os coreanos cair. Eu falei, mano, é a melhor coisa de ver um coreano cair num chava, velho. E, sério. E, e naquela noite foi uma noite muito forte, onde a gente viu vários batismos no Espírito Santo. E é isso que eu acredito que também nós precisamos para poder andar na cultura do reino. Você precisa do poder do Espírito Santo. Então não existe como você começar a andar nessa cultura. Talvez você não está 100% andando nessa cultura. Obviamente, tem que estudar, tem que entender, não sei o que e tal. Mas no final das contas, aquilo que Jesus fala aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 49, que diz o seguinte: agora envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu, ou em outras versões, do poder do alto. Então, tem o poder do alto que vem sobre cada um de nós, que nos empodera para quê? Para trazer essa cultura do céu que talvez a gente tenha perdido por causa da nossa cultura, por causa das nossas experiências, por causa da nossa religião. Religião é boa no sentido de quê? Cuidar dos órfãos, cuidar dos pobres, não sei o que e tal, como Paulo diz, mas religião no sentido daquilo que limita o reino de Deus. A tua limitação na tua mente. E eu acredito que um grande mover está vindo para o Japão. Vamos falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas isso não pode vir, não pode chegar se não houver uma transformação da maneira que você pensa, se não houver uma transformação do teu foco. Você está focando mais nos seus sentimentos, você está focando mais nas tuas emoções, você está focando mais naquilo que você tem vivido ou não tem vivido, porque talvez você pode falar, cara, eu não tenho visto aquilo que você está falando, que você viu na Coreia, ou daqui a pouco eu vou compartilhar mais testemunhos que eu vi no Japão, cara, eu não vivi aquilo ainda, não tem problema. Só que você tem que começar a realmente acreditar mais na palavra do Senhor e mais na cultura do reino que as tuas próprias experiências pessoais. Yes. Ou que é a trauma que você tem. Talvez tem traumas que estão bloqueando para que você entenda aquilo que Deus tem para você. E não tem problema, cada um de nós passamos por traumas. Eu não estou falando, tipo, vai se curar sozinho. Não, vai se curar na presença de Deus, vai se curar na palavra, vai se curar com o Espírito Santo, com esse poder do alto. Ele vai te empoderar e te curar. O Espírito Santo é uma pessoa que vai estar junto com você para te consolar, confortar, exortar, te lembrar das palavras que Jesus falou, mas não só isso, também para te empoderar, para que você viva aquilo que Jesus nos pediu para viver. E a gente não consegue sem ele. Então eu lembro que eu estava no aeroporto lá em Los Angeles, antes de ir para o Japão, agora em janeiro. E eu estava lá, eu estava gravando no meu YouTube, eu estava gravando um vídeo falando de uma palavra que eu tinha recebido em 2019, que foi o seguinte, ou 2019 e 2018, sempre esqueço. E que eu estava lá no centro de São Paulo, estava lá na sala da onde eu estava ficando. E eu comecei a orar pela Coreia pela primeira vez, porque eu liguei para uma amiga minha coreana, e no final da ligação eu falei, cara, vamos orar pela Coreia, eu nunca orei pela Coreia, vamos orar? Vamos.
Ó, tem cuidado, tá? Tem alguns lugares que você ora, que aí tua vida nunca é a mesma, tá? Já tô avisando. Be careful with prayer. Tem cuidado com oração. Eu comecei a orar, velho. E daí eu comecei a tipo falar, eu senti, cara, comecei a ter dores de parto, velho. Eu falei, mano, por que aconteceu? Tava tendo muita dor, tipo aqui, ó. Que fala em Romanos 8, né? Que às vezes a gente não sabe como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Naquele momento. Aí eu comecei a falar, a profetizar. O fogo do Brasil vai chegar na Coreia e depois vai para o Japão. Foi isso que eu falei. Eu falei, mano, o que eu tô falando, velho? Coreia, Japão? Mano, foi isso que eu senti. Eu falei, mano, o que eu tô falando? Nem sabia que eu tava falando, mano. Fazia ideia que eu tava falando. Só que eu senti, cara, there's oil on that. Tem azeite sobre aquele negócio, tem óleo sobre aquele negócio. Caraca. Aí eu tava chorando e aí a partir desse momento minha vida nunca foi a mesma no sentido de que eu recebi mais um chamado para um outro lugar que foi Coreia e depois eu comecei a entender Japão. Quando a gente estava, ou quando eu estava no aeroporto em Los Angeles, indo para o Japão pela primeira vez, eu estava gravando um vídeo e eu comecei a falar a mesma coisa. The fire from Brazil to Korea to Japan. O fogo do Brasil para a Coreia, para o Japão. Comecei a contar a história porque eu estava indo para o Japão. Aí, naquele momento, tinha uma mulher japonesa, um pouco perto de mim, não era tão perto assim, mas ela estava me encarando assim. Eu já fui para a Coreia e tal. E eu falei, putz, cara, ela tá brava porque eu tô falando alto, né? Já, putz, me lasquei. Aí ela tava me encarando assim. E ela fez assim, ó, com a máscara, baixou a máscara. Falou, pra eu ir até ela. Falei, mano, ela tá muito brava, velho. Caraca, a tia vai me pegar, velho. Ela vai me bater. Enfim, aí eu fui até ela. Eu sentei do lado e eu falei, oi, moço, tudo bem? E falando em inglês, ela falava em inglês. Ela falou mó bem inglês também. Aí ela falou, what is this fire you were talking about? Fire? Que é esse fogo que você está falando? Fogo? Você falou fire from Brazil to Korea to Japan? O fogo do Brasil para a Coreia, para o Japão? O que é esse fogo? Ela falou. Eu preciso saber mais desse fogo. Ela falou assim. Aí eu falei, caraca, velho, o que está acontecendo? Aí ela falou assim, assim que você começou a abrir a sua boca, eu comecei a sentir uma energia. Eu comecei a sentir alguma coisa. Me conta mais sobre esse fogo, por favor. Aí eu falei, mano, que caraca que tá acontecendo? Aí eu falei, então esse fogo, sabe, eu acredito num Deus que ele é ele é fogo, ele é um fogo consumidor. Aí eu comecei a tipo falar de Deus e fogo e tal, enfim. Aí eu comecei a entregar uma palavra de conhecimento. O Senhor tinha me entregado uma palavra de conhecimento para ela. Aí eu falei, isso faz sentido para você? Eu senti essas coisas que vêm do meu Deus, uma mensagem para você. Aí eu falei as coisas que eu senti. Faz sentido para você? Ela, sim, faz sentido. Ela respondeu de uma forma muito engraçada. Ela falou assim, eu vejo que você nasceu para ouvir a voz de Deus. Ela falou assim. Eu falei, é muito engraçado, porque ela nem sabia, meu nome é Samuel, né? Aí, tipo, aquele que ouve Deus. Eu falei, caraca, essa mulher é profética, ela nem sabe. Ó, muitos japoneses são proféticos, hein? Eles nem sabem. Eu não sei se vocês sabem disso, mas eu tô avisando. Tem muito japonês que vai ser profeta, velho. Uau. E quando ela me falou isso, a gente começou a falar. E só que eles chamaram, né, para entrar no avião. Eu falei, putz, tem que entrar no avião. Eu falei, tá bom, vamos. Ela, não, posso pegar teu contato? Ela me pediu, eu não pedi. Tipo, uma japonesa me pediu o meu contato. Eu falei, não, pode ser. Ela, me dá teu e-mail. Tá bom, dei meu e-mail pra ela e tal. Mas eu achei assim, tipo, mano,
Não vai mandar. Mano, ela me mandou mensagem, tipo, no avião. Um e-mail no avião. A gente estava no avião, a gente não tinha saído ainda. A gente entrou no avião separados, né? Ela sentou num outro lugar. E ela me mandou mensagem assim: foi um grande prazer te conhecer, não sei o que e tal. Foi muito bom. Eu quero ver se dá para a gente sentar e se encontrar lá em Tóquio, porque eu quero e eu preciso saber mais desse fogo. A gente precisa, aquilo que a Mimi, que é o nome dela, a Mimi estava procurando, que é o Espírito Santo. Agora eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, para poder vivenciar assim, de fato, essa cultura do reino, precisamos do ingrediente mais importante, que é o poder do Espírito Santo, para poder realmente começar a viver aquilo. Ah, mano, gente, perdão, é porque tem tanta. Eu tô tentando ver, tipo, qual história eu vou contar para vocês entenderem que não tem tempo suficiente para contar todo o contexto daquilo que a gente tem sentido sobre o Japão, mas eu vou tentar, tipo, conectar. A gente estava na Coreia conectado com um cara chamado Billy Kim, que nesse caso ele é como se fosse o Billy Graham da Coreia. Ele é muito conhecido. Assim, ele pregou junto, na verdade, com o Billy Graham na Coreia, em frente de 1,3 milhões de pessoas. Quando o Billy Graham estava vivo, ele era o tradutor do cara. Esse cara aqui, eles alcançam 1,2, mais ou menos por aí, milhões de pessoas todo dia pelo rádio na Coreia do Norte, que eles têm um rádio. Mas a frequência é tão potente que a Coreia do Norte não consegue parar aquilo. E se eles tentassem, tipo, parar aquilo, ia ser caro demais para eles poder fazer, tipo, todo dia. Então, várias pessoas são encontradas, são salvos, eles ajudam muitos refugiados da Coreia do Norte a entrar, tipo, na Coreia, principalmente cristão. E esse cara já tem uns 80 e poucos anos, quase 90 anos. Resumindo, eu li o livro dele em 2019, porque Deus me pediu a ler um livro sobre avivamento na Coreia. E quando eu li o livro, eu comecei a chorar, porque esse cara, ele era um órfão durante a Guerra da Coreia. Mas ele foi resgatado por um soldado americano. E meu avô, ele era um soldado americano durante a guerra na Coreia. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, mano, tem uma conexão aqui, tipo, que doido. Isso em 2019, eu não tinha ido para a Coreia ainda. Aí, finalmente, em 2022, eu fui pela primeira vez. E a gente finalmente chegou lá. Mano, foi uma conexão. Tô cortando a história, mas basicamente eu conheci o cara do livro, tá? Eu conheci esse cara. A gente foi lá com um time de 12 pessoas, de 7 países diferentes. A gente fomos lá. Ele até me pediu para pregar lá. Enfim, é uma longa história, mas eu tava lá pregando. Enquanto eu tô pregando, tipo, eu falo da história do meu avô, da história dele, eu conecto. Deus está trazendo pessoas de várias coisas do mundo aqui para a Coreia de novo. E aí, naquele dia, naquele lugar, houve pastores coreanos e pastores japoneses no mesmo lugar. E eu falei a mesma profecia que Deus tinha me dado. O fogo do Brasil até a Coreia e até o Japão. Deus está fazendo uma conexão entre Brasil, Coreia e Japão. Foi o que eu falei. No final das contas, o cara vem, me cumprimenta, profetiza sobre mim. Foi muito forte. Mas aí eu tô saindo do lugar. Lembra? Esse é um lugar profético. Tinha pastor japonês, pastor coreano junto, num lugar. Aí eu tava saindo do lugar e daí do nada, uma amiga minha me manda uma mensagem falando assim: Semi, eu acabei de sonhar com você. Ela morava em Portugal na época, ou na Espanha. Enfim, ela me mandou uma mensagem assim: sonhei com você. E no meu sonho, você chegou para mim e você começou a falar assim: Marina, alguém acabou de aceitar Jesus através de Sakuga. Sakuga. Aí eu falei, tipo, o que significa isso? Ela, eu precisava procurar
E ela teve que procurar, e eu vou falar aqui, que eu já procurei aqui. É uma palavra em japonês. Sobre a origem da palavra suku, que ela explicou em japonês. Calma. É porque aqui não explica o que é, mas diz que é uma palavra japonesa. Mas enfim, eu vou explicar porque eu não. Mas é uma forma das pessoas criarem. Eu sempre esqueço de falar essa palavra em português. Anime. Anime. Anime, como que fala? Anime. Anime, obrigado. Anime. Sakuga é uma forma de que as pessoas criam anime. Sakuga, sakuga. Isso. E daí eu falei, cara, que isso? Eu tava na Coreia, tava com o cara, eu tava saindo do prédio do cara, velho, do Billy Cam. Que tinha pastor japonês, tinha pastor coreano. Eu tô saindo. E aí ela me fala esse sonho. Aí eu falei, caraca, Japão, Japão. Eu preciso chegar no Japão. Resumindo, foi o seguinte, cara, eu fui pro Japão, fui com uma coreana, um brasileiro. Então foi profético. Brasil, Coreia, e a gente estava no Japão. E a gente viu, não lembro exato o número, mas pelo menos uns 30 e poucos curas. Enquanto a gente estava lá, a gente viu mais de 7 pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Cara, era um japonês chapado, mas era um japonês, não um japonês brasileiro, que não tem problema com isso. Eu só tô falando que, tipo, é um japonês, chapado no Espírito Santo, assim. O cara tava bêbado, parecia que o cara tinha bebido, sei lá, uns 3, 4 saquês. E, enfim, e ele tava de terno, tudo, tava suando, tipo, cara, a presença de Deus. E naquele dia, e é onde eu quero chegar e compartilhar mais um pouco da palavra que eu senti. Tinha um cara lá naquele dia, a gente estava numa igreja pequenininha, mas tinha uns, sei lá, uns 30, 40 pessoas e 2 cultos. Eu acho que foi no segundo culto que a gente orou e, sei lá, uns 8 pessoas foram curadas. E, tipo, pra gente no Brasil, tipo, uau, tipo, é bem pouco. Mas também só tinha uns 40, mas enfim. Aí, tipo, amém, glórias a Deus. É isso. E esse homem, tinha um homem que foi curado, e o Kenji, que estava lá comigo, ele me falou, cara, tem um cara aqui que ele é japonês, e ele é ateu, mas ele acabou de ser curado, velho. Falei, glórias a Deus, que problema bom. Falei, traz o cara aqui. Então, eu tô orando por uma mulher japonesa, tô orando por cura. Aí, de repente, chega esse homem, eu já sabia quem era, porque eles me apontaram. Aí ele chega, e ele coloca a mão na mulher, velho. Só que lembra, o cara é ateu, velho. O cara não é crente. E o cara tava orando por cura. Eu falei, mano, o que tá acontecendo, velho? Aí eu falei pro Quente, fala pro cara tirar a mão, velho. O cara é ateu, fica lá no canto, depois eu falo com ele, velho. Aí ele falou em japonês, tipo, bem de boa. Deve ter sido constrangido o Kenji, tadinho, velho. Mas eu pedi, ele pediu o cara. Assim, aí ele tirou a mão, foi lá pro canto. Aí eu terminei a oração com a mulher, falei, não, chama o cara agora. Aí, e aí, tudo bem? Tudo bem, isso aqui e tal. Falando em inglês, o Kenji me traduzindo. Aí o cara falou, então, eu sou ateu, só que hoje eu vim aqui porque um amigo me convidou, eu fui curado. O que eu faço? Aí eu falei, mano, que problema bom, velho, glórias a Deus. Eu até falei isso. Aí, falei, tá, vamos orar. Aí, mas antes de orar, eu falei, eu vou te falar quem te curou. Aí eu comecei a falar de Jesus, comecei a pregar o evangelho. E, né, vocês sabem, né, porque ou vocês são japoneses brasileiros ou vocês moram no Japão há tanto tempo, então vocês sabem que o japonês precisa ser explicado muito bem. Muito bem. Tipo, ele quer saber tudo, quer saber todos os detalhes. Então, cara, eu tentei pregar, tipo, o máximo, tipo, falar tudo que eu podia. E eu falei, não Buda, não Shintoísmo, não nada disso, você tem que largar a mão disso. Eu falei, no final das contas, mas enquanto eu tava falando,
E vocês sabem, vocês moram no Japão, sabem melhor que eu, que na cultura japonesa é muito rude, tipo, interromper alguém. Você não vai, tá? Se alguém tá falando, você não vai interromper. Mano, o cara tinha 60 e poucos anos, não sei se é diferente com os mais velhos, mas enfim. Mas eu tava falando e de repente o cara começou a me interromper, velho. Falando, só que não falando em japonês, falando em inglês, mas o cara não falava inglês. Só que o cara tá falando inglês. Eu falei, mano, esse cara tá falando inglês do nada, velho. Mas ele falava, tipo, mó bem, porque deu pra entender, eu entendi tudo. Ele falou assim, he said, me, I want to build kingdom. Not tomorrow, today. Right now, I want to be kingdom builder. Eu quero construir um reino de Deus, não amanhã, mas hoje. Eu quero ser um construtor do reino de Deus. Meu irmão, quando ele me falou isso, eu falei, cara, o que tá acontecendo, velho? Falei, é isso, o cara entendeu. O cara entendeu melhor que os crentes que estão na igreja há 20 anos, há 30 anos, 40 anos, velho. O cara entendeu que ele precisa da cultura do reino. O cara entendeu que ele precisa conhecer Jesus como um rei, que fala em Mateus 16, 13 a 19, Jesus pergunta, eu vou resumir essa parte aqui, Jesus pergunta, quem que as pessoas dizem que eu sou? Aí eles começam a falar, Elias, João Batista, Jeremias, um dos profetas, não sei o que e tal. Enfim, aí tipo a galera assim, só que ele falou, não, quem vocês dizem que eu sou? E aí, através da revelação, lembra? A gente precisa do Espírito Santo. A revelação do Pai, que vem do alto, que com certeza só veio através do Espírito Santo. O Pedro entendeu, e ele respondeu, você é o Cristo. E quer dizer no grego, tipo, o rei prometido a nós. Você é o rei prometido a nós. Então, eu acredito quando a gente começa a entender que Jesus não é só o nosso Salvador, mas ele é o nosso Rei, o nosso Cristo, o Messias. O Messias. E naquele momento ele entendeu aquilo e o que acontece? Ele deu para eles, né? Ele fala, sim, isso não foi revelado através de carne, não sei o que e tal, mas foi revelado através do meu Pai que está no céu. E eu te digo a verdade, que sobre essa revelação, sobre essa pedra, eu vou construir ou edificar a minha igreja. E os portões do Hades ou do inferno não prevalecerá contra ela. E eu te dou o que? As chaves do reino. Então, quando a gente começa a entender, eu sou um cidadão do reino, eu sou um cidadão, eu sou um filho do rei. A gente começa a ter um shift na nossa cabeça aqui em Romanos 12:2, e foi aquilo que aconteceu com o cara japonês naquele dia, que diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tem uma vontade perfeita de Deus no Japão, mas a gente precisa ser metamorfosida. Porque a palavra transformação, metamorfose, uma transformação. Então quem gosta de kimchi aqui, ou quem gosta de picles aqui, antes de ser picles era um pepino. Antes de ser qualquer tipo de kimchi, porque kimchi pode ser qualquer vegetal, antes de ser kimchi de repolho, antes de ser kimchi era só repolho, mas passou por um processo. Da mesma forma, a gente precisa começar a deixar a presença de Deus, a palavra do Senhor e as nossas experiências espirituais ou pentecostais nos transformar. Não é só ter uma experiência sobrenatural e depois não ser transformado. Não, Deus está nos pedindo, pega essa revelação, pega esse Shaba, pega esse momento que você teve quando você tinha 10 anos de idade ou que você teve semana passada e me busca e me pede para te transformar, porque eu quero que você experimente a minha vontade perfeita. Eu quero que o Japão experimente a minha vontade perfeita. Isso só vai vir através
de um encontro com o Espírito Santo, mas depois desse encontro a gente tem que tomar a decisão. Vamos passar por um processo, vamos tomar uma decisão. Quando a cultura do reino de Deus vem, ou quando a presença de Deus vem, a gente tem uma decisão para tomar. E foi aquilo que esse senhor japonês teve que tomar. Ele era ateu, mas ele teve que tomar uma decisão. Eu sou ateu, porém, eu fui curado. E eu sei que meu joelho está melhor. Então, eu preciso agora tomar uma decisão. Eu vou acreditar naquilo que aconteceu com o meu corpo ou eu vou acreditar naquilo que está na minha mente? Da mesma forma, nós como cristãos, como cidadãos do reino, a gente precisa deixar, cara, eu tenho algumas crenças na minha mente, eu tenho alguns traumas, tenho algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de ter visto, mas eu nunca vi. Eu não sei se esse Deus realmente pode fazer isso aqui no Japão. Cara, com certeza, eu sei que alguns de vocês têm vivido aquilo sobrenatural, eu sei, alguns de vocês também têm pregado, não sei o que e tal. Então, cara, aquilo que você tem vivido, ou talvez você não tenha visto aí, não tem problema, mas começa hoje a entender, cara, eu quero ser transformado de dentro para fora, para manifestar o reino de Deus aqui na terra. E foi aquilo que esse rapaz, no caso não, esse senhor japonês teve que tomar uma decisão. Eu vou entrar nesse reino ou não vou entrar nesse reino? Essa cultura é um pouco diferente que a minha. E ele falou, eu quero ser um construtor do reino de Deus. Então, se um homem que é ateu pode orar por cura, se um homem que era ateu uns 5 minutos antes e de repente fala sobre o reino, sobre construir o reino de Deus, por que a gente não construa? É o tempo de construir o reino de Deus. É o tempo, você orou por 20 pessoas e nenhuma das pessoas ainda foi curada. Não tem problema, continua orando, porque assim diz na palavra de Deus, continua orando, porque algum momento vai haver um romper. E quando esse romper vem, cara, vai vir como uma onda. Eu tava lá no quarto de um pastor lá de uma igreja japonesa em Tóquio. Só que esse pastor, ele é coreano, ele fala japonês em inglês e obviamente coreano, mas a gente estava lá falando e ele começou a falar de uma profecia. Não sei se todo mundo conhece essa profecia, mas é uma profecia que muitos coreanos e também que alguns pastores japoneses também e também que vários asiáticos sabem dessa profecia. E essa profecia eu já tenho ouvido várias vezes, que cada vez que eu fui para a Coreia eu ouço essa profecia. E a profecia é o seguinte, que vai começar um avivamento em Tóquio, que vai começar um avivamento no Japão, e depois que chegar em Tóquio, vai para uma cidade chamada Busan, na Coreia. Depois de chegar em Busan, vai para uma cidade chamada Seul. E depois de Seul, vai para Pyongyang. Depois de Pyongyang, vai para Beijing. E depois de Beijing, vai para uma outra cidade na China, vai para uns outros países, não sei o que e tal. E aí, algum momento, vai chegar em Jerusalém. Então, isso é uma palavra que várias pessoas na igreja coreana e na igreja asiática que eu tenho conhecido ao redor do mundo têm me falado essa profecia, que tem muito a ver com aquilo que eu tenho sentido, que tem um fogo saindo do Brasil, chegando na Coreia, também chegando no Japão. Então, eu tava em Busan. Vou contar mais de uma história, a gente vai ler mais uns versículos e já vamos orar. E a gente estava. Não sei se vocês sabem, Pyongyang foi um lugar de avivamento. Não sei se vocês sabem, depois vocês estudam sobre isso. Pyongyang foi um dos maiores avivamentos da história da Ásia, velho. Vocês têm que procurar depois. Isso, obviamente, foi antes dele ser dividido. Mas tem uma grande assim, história aí. Pyongyang foi o centro do avivamento na Coreia. Enfim, é por isso que é muito importante depois que vier o avivamento. Mas, enfim. Eu estava em Busan, depois daquele culto que houve os batismos do Espírito Santo, as pessoas caindo, isso aqui e tal. Aí um pastor, profeta coreano, queria falar comigo, ele sentou do meu lado, ele começou a pedir o meu outro amigo pastor traduzir. Ele começou a falar, preciso falar com você, preciso contar uma coisa. Deus me falou que vocês iam vir aqui. Vocês do Dono, vocês do Brasil iam vir aqui. E falei, amém. Ele falou, eu sonhei algumas semanas antes de vocês chegarem aqui, eu sonhei que umas pessoas de um lugar diferente que não eram asiáticos chegaram aqui
na Coreia, num casamento coreano, e no casamento coreano, cada um deles começou a dar coisas do futuro, tipo celulares, coisas de tecnologia para cada um de nós. E quando eu acordei, eu perguntei a Deus, Deus, o que significa isso? E o Senhor me falou que isso representa o Dunamis, que esse representa os brasileiros. E aí isso foi a palavra que ele falou. E aí eu falei, nossa, amém, tem muita vez. Eu não tinha falado nada da profecia que eu profetizei em 2018, que eu falei o fogo do Brasil para Coreia para o Japão. O cara não sabia nada, eu só estava ouvindo o cara. Aí do nada o cara falou assim, 2 semanas atrás chegou um presente para mim na minha casa. E esse presente, eu não sei quem enviou, mas era um presente de 2 garrafas de vinho. Isso é a foto. Diz Tokyo Wajo. Aí ele olha para mim e essa garrafa, isso significa, em coreano, por favor, vem para Tóquio. Por favor, vem para Tóquio. Tokyo Wajo. Aí o cara me fala, sem saber da profecia que eu profetizei em 2018, aí ele vira e fala para mim assim, então, Sammy, o Senhor me falou que o Senhor vai trazer um avivamento e vocês vão fazer parte. E ele falou assim, então, quando vocês estiverem prontos, nós, coreanos, estamos prontos para ir junto com vocês, brasileiros e coreanos, para o Japão. Tokyo Wajo. Sakuga. Aí naquele momento eu falei, mano, o que tá acontecendo? Mas resumindo, eu tô. Essa história aí, essas histórias normalmente levam muito tempo para contar, porque tá faltando muito detalhe. Mas eu tô falando isso para você entender que você tem uma herança muito especial no Japão. O avô do Teo Hayashi, ele foi salvo de uma maneira sobrenatural, que ele era ateu, mas ele estava andando na rua em Tóquio. Estava andando na rua de Tóquio. E ele viu um anjo, mas ele não era crente. Mas ele viu um anjo, ele teve uma visão aberta. E ele viu um anjo com o rosto da mãe dele. A mãe dele, antes dela morrer, ela se tornou cristã antes de morrer. E ele seguiu aquele anjo. Ele estava correndo atrás desse anjo. E de repente ele chega num lugar aberto, no centro, em Tóquio. Eu não sei porque eu sempre acho que é Shibuya. Mas eu não sei, obviamente, a gente não sabe exatamente onde que foi. Mas eu falo, cara, tem que ter esse Shibuya. Enfim, talvez nem tinha Shibuya, né, na época, eu não sei. Mas enfim, mas aí ele chegou num lugar aberto e desapareceu um anjo. Ele não viu mais um anjo, ele estava chorando, porque ele estava triste. Pô, cadê? Aí de repente, ele chega e quem que estava lá era um missionário conhecido da Inglaterra, e ele estava pregando, eles estavam tendo tradução para o japonês. E pela primeira vez, o senhor Hayashi recebeu, ou ele ouviu a mensagem de Jesus, e naquele dia ele se tornou crente. Ele recebeu Jesus e se tornou um cidadão do céu. Resumindo, eu estou falando isso porque a gente tem uma herança no Japão. Vocês têm uma herança no Japão, mesmo se você tem família, sangue, tal, história ou não. Mas Deus te trouxe lá, ou Deus te levou até lá por uma razão, porque Ele tem algo que vai perpetuar de lá e você faz parte disso. Então, mas o japonês ele está procurando, cara, o fogo. Me conta mais sobre esse fogo. Cara, eu não sei você, mas eu tenho percebido, cara, quando você flui no sobrenatural no Japão, o cara é muito mais aberto, velho. Ele é muito mais aberto. Eu não sei porquê, o japonês, mano, ele quer o sobrenatural, velho. Talvez ele ainda não queira Deus ou Jesus, ele não sabe que ele quer, mas ele quer o sobrenatural. Eu acredito que esse fogo que a Mimi estava falando, esse sobrenatural que esse senhor japonês viu aquele dia que ele era ateu, isso habita dentro de você. É essa cultura do reino de Deus que você carrega. Então, tem mais uma coisa que eu quero falar, mas mais um versículo aqui. Em Mateus 6:33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, eu acredito
que o Senhor está não priorizando mais na tua vida, ou Ele está mudando as prioridades na tua vida. Não é mais, tipo, cultura japonesa, meus estudos, isso é muito importante, obviamente, a gente tem que estudar, pegar mestrado, doutorado, sei que e tal, ganhar dinheiro, estar bem financeiramente, isso é importante também, mas o foco é, cara, calma, eu vou mudar meu foco. Talvez o foco de um bom lugar, seus pais, alguém na tua família botou um foco diferente, não tem problema, eles não fizeram isso de propósito, tipo, meu Deus, o que eu tô querendo falar? Eles não queriam te atrapalhar, mas é cultura. Mas hoje, o Senhor está falando, você está tendo um encontro com a cultura do reino de Deus, com essa presença de Deus. E agora as suas prioridades têm que ser transformadas. Então não é só a sua mente, porque a partir da tua mente, teus hábitos, teu dia a dia, a maneira que você vive, tudo que você faz tem que ser alinhado com o reino de Deus. Agora eu estou estudando, não só porque eu quero um bom trabalho, não sei porque eu estou aqui pelo Japanese Dream. Não, eu estou aqui que Deus tem um chamado, Deus tem um propósito. E eu preciso priorizar, no primeiro lugar, o reino de Deus. E a partir daquele lugar... Cara, eu tava lá com o Davi. Eu sei que o Davi tá aqui também. A gente foi pra Takamatsu, velho. Takamatsu é longe pra caramba, velho. A gente foi a Takamatsu, mano. E a gente foi lá e teve uma menina lá, japonesa. Ela viajou 6 horas de busão, velho. Pra ir pra aquele culto. Mano, 6 horas de busão. Ela só falava japonês. Ela chegou lá, eu falei, oi, tudo bem? Isso aqui e tal. Ela, japonês. Aí, enfim, ela tava lá no culto. Sei lá, tinha uns 30, 40 pessoas também naquele culto. E aí eu lembro no final, chamei as pessoas, a galera pra frente. E uma mulher japonesa chegou lá na frente. I want a fire! I want a fire! Mano, eu quero fogo! Falei, take the fire! Boom! Aí ela, Aí alguns japoneses, cara, tipo, caindo embaixo do poder do Espírito Santo. Eu tava ouvindo aquilo, eu falei, nossa. Aí é bom também. Não falei dos coreanos pegando chave, mano. Vendo um japonês pegando chave também é top, velho. E tinha aquela menina japonesa que tinha viajado 6 horas de busão pra estar lá no culto. E ela tava lá de boa, tipo, na presença de Deus, assim. Nada acontecendo. Eu falei, amém, vamos orar. Eu fui lá, eu falei, cara, posso orar por você? Sim. Você tem o batismo do Espírito Santo? Sentido perguntar? Ela, não. Você quer? Sim. Falei, calma, mas deixa eu te explicar primeiro. Aí eu expliquei tudo. Falei, faz sentido? Faz. Você quer ainda o batismo do Espírito Santo? Quero. Tá bom. Bem tranquilo, tipo assim. Bem japonesa, tipo assim, bem japonesa, assim. E oramos. E nada estava acontecendo, ela só assim, com os olhos fechados. Mas a gente não é movido por aquilo que a gente vê. A gente é movido pela fé, por aquilo que fala na palavra. Então eu poderia ter falado, putz, cara, eu acho que não vai rolar, né? Ela é japonesa, né? Tipo, nossa, cultura muito forte, ela tá bem. Nada tá acontecendo, ela não tá chorando, não tá, tipo, sei lá, eu tava perguntando, ela tá orando em japonês para saber se ela foi batizada. Que para mim parece igual. Aí, enfim, é japonês ainda, tá? Cara, mas eu falei, não, em nome de Jesus, é isso. Do nada, mais uns 2, 3 minutos, bum, do nada, ela começa a chorar. A cara dela começa a esquentar, velho. Ela fica rosa, e ela começa a orar em línguas. Eu falei, caraca, que da hora. E o Espírito Santo toma conta daquele dia. E eu sei que eu compartilhei várias histórias, e uns 3, 4 versículos diferentes, mas o que eu mais quero deixar a vocês é que, cara, é um tempo de Kairos no Japão.
Cara, tô falando, Deus tem colocado o Japão no coração de várias pessoas ao Amém. redor do mundo. Várias pessoas vão começar a chegar no Japão. Mas não deixa eles pegar aquilo que é tua herança. Eu não tô falando que, tipo, não fica feliz que pessoas estão indo lá pregar. Não tô falando isso. É óbvio, a gente vai estar feliz. É óbvio que vocês vão receber. É óbvio que vocês vão estar lá junto. Mas já comece a pegar a herança espiritual que está disposto para cada um de vocês, se vocês acordarem e falar, cara, eu sei que eu não tenho visto, eu sei que talvez eu não tenha vivido a plenitude, eu sei que talvez não chegou ainda um avivamento aqui, mas eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que realmente Deus vai derramar um fogo sobre o Japão. E eu quero ser um consultor do reino de Deus. Não amanhã. Não quando o avivamento chegar. Não quando o cristianismo é 10% no Japão. Não quando é 50%. Não, não, não. Eu quero construir o reino de Deus agora. É agora. Então, quero encorajar cada um de vocês. É o tempo de construção do reino de Deus. Mas essa construção começa aqui. Dentro de você. Porque é a partir desse lugar, onde que você for, você vai levar a cultura do reino, você vai levar o amor de Deus, você vai levar o poder do Espírito Santo. Amém? Eu espero, cara, eu queria falar por 10 horas aqui com vocês, que eu amo tanto o Japão, cara, eu amo tanto aquilo que Deus está fazendo. Espero que de alguma forma isso tenha abençoado vocês, mas realmente, por último, eu vou orar por vocês, mas mais uma vez, cara, tem algo muito lindo, muito especial, muito forte acontecendo no Japão. Eu vivi, e eu vi outras pessoas que estão vivendo também. Então, eu sei que é real. Então, cara, it's gonna be crazy. Tipo, vai ser muito doido, velho. Vai ser muito doido. Nossa, eu amo o Japão, velho. Tô muito feliz que vocês estão lá, que vocês estão aí e que vocês continuam com esse fogo, com esse desejo. E a gente se vê. A gente se vê. Eu vou o ano que vem, provavelmente em janeiro, algo assim. Mas um grande abraço, gente. Deixa eu orar por vocês, é verdade. Deus, Senhor, coloca suas mãos sobre a sua cabeça, rapidinho. Deus, muito obrigado, Senhor. Oramos agora por uma renovação da nossa mente, de todas as experiências que nós temos tido, Senhor, na tua presença de uma forma sobrenatural, Deus. Todos os momentos que o Senhor tem nos dado uma revelação, Senhor, do teu Espírito Santo. Oramos por uma revelação, oramos por uma renovação da nossa mente, para que a gente viva 100% o que o Senhor tem para nós e para o Japão. Eu declaro, Senhor Santo, agora, que cada um aqui, Senhor Santo, seja revestido com o poder do alto. Eu declaro mesmo agora, Senhor Santo, o teu Espírito Santo descendo sobre cada um deles, Pai. E a partir dessa reunião, Senhor Santo, eles vão sentir, eles vão receber, eles vão ter uma convicção maior daquilo que é a tua unção do teu Espírito Santo sobre a vida deles. Eu oro e declaro, Senhor Santo, que a partir de hoje, Senhor Santo, eles vão ser, Senhor Santo, cidadãos do reino que vão demonstrar o teu reino onde quer que eles forem, Pai. Onde quer que eles forem. Então, Pai, muito obrigado, Senhor Santo, por cada um que está nessa call. E muito obrigado por aquilo que está por vir no Japão. Toque o Adjo, Senhor Santo. O Senhor tem algo forte, maravilhoso para o Japão. E o Senhor está derramando uma unção nova sobre cada um de nós para cumprir aquilo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Sami, cara, muito obrigado. Aleluia. Cara, você ama o Japão, nós amamos o Japão, cara. Estamos conectados. E nós te esperamos aqui em janeiro, né? E nós vamos preparar uma coisa assim, tipo, para você conseguir pregar 10 horas. Aí tu consegue contar tudo, com os detalhes. Ei, Thiago, Amém. Thiago, Amém, gente. vamos aproveitar a presença do ministro de hoje, vamos fazer uns apelos, se alguém precisa. Vamos, mas vamos esperar um pouquinho. O Josué vai contar um testemunho. Vou contar aí eu vou passar para ele, tá bom? Porque vai ser muito inspirador, vai ser muito bom.
Josué Valeu, pode. galera. Eita, pessoal. Ei, Sammy, tu consegue ficar só pra ouvir isso? É 3 minutos. Isso, Prometo. fica que vai ser. Vai Pode gostar. ser, pode ser. Aham. Eu falei no começo, eu fui traduzir o diretor da Jokun aqui no Japão, Sensei Yoshida, lá de Okinawa. E ele começou a ministração dizendo assim: eu estou cansado. Eu estava cansado de ouvir os pregadores virem para o Japão e falar: grandes coisas vêm para o Japão. O tempo do Japão chegou. Vai acontecer grandes coisas nessa terra. E ele falou assim, e nada acontecia. E nada acontecia. E ele na pregação ele disse: eu estava cansado. E ele falou assim: eu parei de acreditar nisso, porque nada acontecia. Tudo era a mesma coisa. Então eu comecei a achar que esses pregadores vinham para o Japão e tinham pena da gente. E por isso que eles falavam isso, que ia acontecer um avivamento, que muitas pessoas iam ser salvas, mas nada acontecia. E ele disse: eu parei de acreditar nisso. E por muitos anos foi assim. Só que um dia, em 2014, ele falou que estava orando junto com a sua equipe, e ele disse que o Senhor falou claramente para ele, um versículo que está lá em João 4, se não me engano, versículo 32, que diz que o tempo... Ele falou, que diz assim, que o tempo da colheita, que vocês esperavam que ia ser 4 meses, na verdade vai ser agora. E ele fala que o Senhor levou ele a ler Crônicas, que está escrito lá em Crônicas 2, versículo 8, se eu não me engano, que diz assim: o tempo do inverno chegou ao fim e as chuvas cessaram. Chegou o tempo de cantar. É Cânticos que ele falou. Cânticos, isso, Cânticos de Salomão, falei Crônicas, né? Cânticos Isso, de Salomão. Cânticos. E ele vai e disse assim: pela primeira vez eu tive certeza que é essa geração que vai acontecer grandes coisas. Ele vai falar assim: antigamente eu tinha medo de falar coisas grandes, mas depois disso eu passei a ter certeza. E ele disse assim: os brasileiros têm parte nisso. Ele vai e começa a dizer: eu sei que tem brasileiros aqui nessa terra, e eu sei que tem brasileiros se preparando para vir. E ele disse assim: eu costumo pregar silenciosamente, mas ele falou assim: esse tradutor do meu lado me faz pregar alto. E ele começa a pregar, ele começa a declarar, e ele diz assim: essa geração vai ver o que as outras plantaram. Ele falou assim: durante o inverno que estava o Japão, não é que não estava acontecendo nada, é porque o Senhor estava plantando. A gente estava plantando. A nossa geração passou de 1889 até hoje, 135 anos, desde que o evangelho passou a ser permitido aqui no Japão. 135 anos. Até então não era permitido. Já se passaram 6 gerações, somos a 6ª. O cristianismo está decrescendo. O Japão hoje é o 2º povo menos alcançado do mundo. Se a gente falar em povos, não em país. Em povos, o Japão é o 2º país menos alcançado do mundo. Tecnicamente, somos menos de 1%. Mas o Sensei Yoshida ele falou: não vai parar. Isso vai parar. Essa é a nossa geração. O pessoal diz que em 2030, metade das igrejas japonesas vão sumir. Mas você pode falar assim: se depender de mim e do que eu vou fazer, com a ajuda de Deus, isso não vai acontecer. É Isso. para isso que nós fomos chamados. E sabe, se você um dia no Brasil pensou: eu não sei falar japonês, será que eu tenho chamado para o Japão? Não se preocupe. Conheço pessoas que não falam japonês, mas que alcançam japonês. Eu fui discipulado por um pastor que não fala japonês, mas eu falo e toda a alma que eu ganho vai para a conta dele. Precisamos de pessoas no suporte. Precisamos de pessoas nos ajudando. Precisamos de missionários. Eu tive recentemente uma reunião, e eu vou finalizar com isso. A gente teve com o irmão Eike. Ele foi um missionário em um navio chamado Hope Ship, que é um navio que é um navio missionário, mas tem uma fachada de empresa para poder alcançar locais onde o evangelho é proibido. E ele disse assim: quando o país tem menos de 2%, ele não consegue se levantar sozinho. Por isso que precisa de missionários. Essa é a situação do Japão. E você que é brasileiro, eu estou falando com brasileiros aqui que têm a língua nativa, igual eu estou falando. É a nossa missão. Saiba, as portas estão se abrindo. As pessoas estão abrindo o coração para isso. Chegou o momento. A geração Z, a minha geração, não vai deixar o número de cristãos diminuir. Vai aumentar. E tudo bem se você for milênio, eu deixo você participar junto da nossa geração. Não se preocupe. Você pode entrar, você pode participar. Hey, Deus é bom.
Aleluia. E é isso, irmãos. A gente vai alcançar. E já vou falar para vocês a conferência do UP desse ano. Nós vamos ter pastores japoneses avivados pregando junto com a gente. Temos parcerias com igrejas japonesas. Se você nunca viu japonês, meu amigo, no fogo, você vai ter essa oportunidade. Chegou. O momento chegou e não vai mais parar. É conosco. Amém? Era isso que eu queria dizer. Quero que você saiba, irmãos, que existe um motivo para você estar aqui, um motivo que você está nessa reunião. Mais uma vez, muito obrigado, Sami. Depois a gente, quando você vier em janeiro, eu vou te levar no hamburgueria de verdade, viu? Aquela de toque estava meio ruim, pra gente comer um hambúrguer mais gostoso, viu? Fechou, galera. Obrigado.